Fala pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula. Temos aqui mais um bloco, tá? Mais um bloco não, acho que mais uns 3 blocos ainda pra gente tratar aqui, tá? Vamos falar aqui agora um pouco sobre reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações, tá? E mais à frente a gente vai tratar também das bases de mensuração do ativo e as bases de mensuração do passivo, tá bom? Então serão aí aulas que serão um tanto maçantes, aulas que são trechos, né, na verdade, dessa aula que acredito ser um pouco mais difícil do que o normal, tá? Mas a gente vai conversar com calma aqui e a gente vai tentar sempre se alinhar. Lembrando que eu estou sempre disponível aqui no fórum de dúvidas, então qualquer dúvida, vocês me chamem aí que eu estou sempre respondendo na maior brevidade possível, tá bom? Então vamos tratar nesse bloco especificamente sobre reconhecimento e mensuração dos elementos, tá? Nas demonstrações, tá bom? Então vamos em frente aqui. Bom, falando aqui do reconhecimento nas demonstrações, né? O que seria aí reconhecer um elemento nas demonstrações? Reconhecimento, né, é o processo de incorporar, tá? De incluir um item, falei os 6 itens quais foram, né? Um item expresso em valores a serem demonstrados no corpo da demonstração contábil apropriada, tá? Então, esse processo, né, de escriturar, de reconhecer, de incorporar, de incluir, que são sinônimos aí, um item lá no patrimônio público é o que chamamos de reconhecimento, tá? A gente está reconhecendo aquele item inicialmente ali. Então, o item, seja ele um ativo ou um passivo, ele deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis quando, olha aí, então temos aqui situações que vão fazer com que esse item, seja ele ativo ou passivo, ele seja reconhecido nas demonstrações, seja reconhecido ali no patrimônio público, tá? Primeiro item para ser reconhecido, a primeira situação para ser reconhecido é que esse ativo ou esse passivo, ele deve satisfazer, né, a definição de elemento. Então veja, para um ativo ser reconhecido como ativo, ele deve satisfazer a definição de ativo. Para um passivo ser reconhecido como passivo, ele deve satisfazer a definição de passivo, tá? Então lembre-se, um ativo ser passivo ele tem que ser um recurso controlado pela entidade no presente, que é resultado ali de eventos passados, tá bom? Então, para ser ativo, ele deve respeitar isso aí. Se ele não for um recurso, se ele não for controlado no presente, tá? Se ele não for derivado de eventos passados, então esse item certamente ele não é um ativo e certamente ele não pode ser reconhecido no patrimônio público, tá bom? Tranquilo? Mesma coisa para o passivo, certo? Então, mais uma vez, para ser reconhecido como ativo ou passivo, deve satisfazer o conceito, a definição de ativo ou passivo. E ainda, tá? Eu coloquei aqui em negrito, né? Por quê? Porque essas duas condições devem ser satisfeitas ao mesmo tempo e não uma ou outra, tá? Ainda ele tem que ser mensurado, tá? De maneira que observe as características qualitativas, levando em consideração as restrições sobre a informação incluída nos RCPGs. Ou seja, para ser escriturado, para ser reconhecido, ele tem que ser mensurado, como chamamos aí na prática, né? Mensurado, confiavelmente, certo? Confiavelmente, tudo bem? Tranquilo. Mais uma vez, repetindo, para ser reconhecido nas demonstrações, para ser reconhecido no patrimônio público, né? Para poder ser escriturado ali, contabilizado, esse item, seja ele ativo ou passivo, ele precisa satisfazer o conceito de ativo ou passivo e ainda ele precisa ser mensurado com confiabilidade, né, respeitando as características qualitativas da informação, bem como as suas restrições, tá bom? Bom, tratamos, né, de reconhecimento, tá? A gente vai tratar agora de mensuração de ativos e passivos nas demonstrações contábeis, tá bom? Então, primeiro, antes de mais nada, o que seria mensurar? Falamos aí em reconhecimento, né? Falamos o que é reconhecimento, né? Reconhecer é incorporar, é incluir um item no patrimônio público. Então a gente agora vai tratar sobre mensuração. Lembre que reconhecer é uma coisa, mensurar é outra, tá? São coisas diferentes. Reconhecimento é o momento inicial, basicamente, é quando a gente vai escriturar aquele ativo, né? Aquele passivo no patrimônio público. Já mensurar é diferente. Mensurar é determinar valores, é dar valores àqueles elementos, né?
pelos quais eles devem ser reconhecidos ali no patrimônio público, tá? Então, mensurar é a determinação de valores pelos quais aqueles elementos, né, ativo, passivo, né, e por aí vai, devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações, tá? Então, qual é o objetivo aqui da mensuração? O objetivo, pessoal, é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional daquele ativo, aquele passivo, né? E a capacidade financeira da entidade, de forma que seja útil para a prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Tá bom? Então vejam que o objetivo da mensuração é trazer uma base para aquele ativo ou passivo que mais reflita a realidade, tá? Que mais reflita ali a capacidade daquele item, seja ele ativo ou passivo, na prestação dos serviços pela entidade, na capacidade operacional, na capacidade financeira da entidade, tá? Então, mensurar é determinar valores para aqueles itens, tá bom? E tem por objetivo selecionar a melhor base de mensuração para aqueles itens, para que possa refletir de maneira mais fidedigna a realidade, tá bom? Ainda, a estrutura conceitual, pessoal, ela ainda falando das bases, né, das bases de mensuração, a estrutura conceitual ela não propõe uma única base de mensuração. A gente vai falar aí de várias bases de mensuração para os ativos e passivos, certo? Então não temos apenas uma base para mensurar, para dar valor àquele ativo ou àquele passivo. Temos várias, certo? Ainda, a seleção da base de mensuração considera o grau de observância das características qualitativas e as restrições sobre a informação nas demonstrações contábeis. Então, como eu falei para vocês, tanto o ativo quanto o passivo, eles possuem diversas bases de mensuração, tá? Bases diferentes que vão ser utilizadas pelo ente público para determinar o valor daquele ativo, daquele passivo, tá bom? Então, a entidade ela deve mensurar esse ativo ou esse passivo da maneira que melhor reflita a realidade, tá bom? Por isso que existem várias bases, porque aí ele vai observar, ó, essa base aqui, se eu utilizar ela, não vou refletir melhor a realidade desse item, nesse momento, tá? Ou essa aqui também não, essa aqui já vou refletir melhor a realidade desse item, certo? Então, para isso que existem várias bases de mensuração para ativos e passivos, tá? Beleza? Vamos em frente. Bom, para a gente resumir, as bases de mensuração do ativo são o custo histórico, tá? O valor de mercado, o custo de reposição ou custo de substituição, né? São sinônimos, o preço líquido de venda e o valor em uso, certo? Então vejamos aí que temos 5 bases, tá? 5 bases de mensuração para o ativo, certo? Custo histórico, valor de mercado, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda e valor em uso, tá? Já para os passivos, temos também mais 5 bases de mensuração, tá? Mensuração, tá bom? Para o passivo. E quais são essas bases de mensuração? Custo histórico, custo do cumprimento da obrigação, valor de mercado, custo de liberação e preço presumido. Então perceba que tanto para os ativos quanto para os passivos temos duas bases de mensuração em comum, que é o custo histórico, olha aqui, ó, custo histórico, e o valor de mercado. Também aqui temos o valor de mercado. Então, se porventura é uma questão de pedir quais são as bases de mensuração que são utilizadas tanto para os ativos quanto para os passivos, a gente já sabe que é o custo histórico e o valor de mercado. Valor de mercado. Beleza? Tranquilo? Em frente. Medidas observáveis e não observáveis. O que seria isso, pessoal? Vamos lá. As medidas observáveis
em mercado são provavelmente mais fáceis de serem compreendidas e verificadas do que as medidas não observáveis, tá? Então elas vejam que medidas observáveis em relação ao mercado são bem mais fáceis de serem compreendidas, né, de serem olhadas ali em relação às medidas que não são observáveis. Elas também podem representar mais fielmente os fenômenos que estejam mensurando, tá? Então, para que eu possa mensurar, para que eu possa atribuir um valor a um ativo ou a um passivo, eu preciso observar esses valores principalmente por fontes externas, né? Então, por exemplo, se eu for mensurar um ativo pelo custo histórico, tá? Essa medida, esse custo histórico, ela é uma base de mensuração que ela é observável. Por quê? Porque eu vou ter uma fonte externa para validar esse valor, tá? Qual seria a fonte externa? O meu próprio fornecedor. Se eu compro inicialmente ali um veículo a um fornecedor pelo valor de 100 mil, tá? Então, se um terceiro chegar ali e fizer, opa, isso aqui é 100 mil mesmo, utilizaram o custo histórico, tá? O custo histórico é observável. Ela, então, tem que estar correto isso aqui, tá? Mas como é que eu vou saber que está correto? Porque eu tenho uma fonte externa, uma fonte observável para provar que aquela base de mensuração ela realmente que aquele item do ativo, aquele veículo que eu falei, realmente é no valor de 100 mil reais. A nota fiscal ajuda para isso, tá bom? Então, se um terceiro quiser saber se aquele valor de fato ele é verificável, se ele é válido, ele precisa de uma fonte externa para isso, tá? Se houver uma fonte externa para ele confirmar aquele valor, então esse valor, essa medida, essa base de mensuração, ela é observável. Se não, ela é uma base de mensuração não observável, tá? Quando que seria uma base de mensuração não observável? Um exemplo, o valor em uso. O valor em uso, pessoal, ela é uma base de mensuração para os ativos, né? É uma base de mensuração que não é observável. Ou seja, não temos uma fonte externa para validar aquilo ali. Por quê? Porque o próprio ente público, como a gente vai ver mais na frente, quando ele utiliza o valor em uso, ele mesmo utiliza de cálculos próprios. É um valor bem subjetivo, tá? Um valor bem próprio. Então ele tem que utilizar estimativas ali para poder determinar o valor em uso de determinado ativo. Tá? Então não tem um terceiro, não tem uma fonte externa para dizer, não, o que ele fez aí está correto. Tá? Por quê? Porque o valor em uso é algo bem subjetivo, ele tem que mexer com cálculo para lá, cálculo para cá. Então se ele errar e trouxer o valor em uso daquele ativo para um terceiro, beleza, ele vai achar que está tudo correto. Por quê? Porque ele é um valor não observável. Tá? Então é um valor que não tem uma fonte externa para validação. Beleza? Então recapitulando, mensuração aí. Bases de mensuração que sejam observáveis são aquelas bases que temos uma fonte externa para validar aquele valor no qual foi chegado ali, tá? E uma base de mensuração que não é observável, ela é uma base de mensuração que não há uma fonte externa para validar aquele valor ali, certo? Lembrem-se disso, tá bom? Vamos em frente. Temos também medidas específicas e não específicas para a entidade. Tá? Então, o que seria isso? Medidas específicas e não específicas para a entidade. Bom, as bases de mensuração que são específicas para a entidade, elas refletem as restrições de cunho econômico e político presentes que afetam as utilizações possíveis do ativo e a extinção do passivo. Podem refletir as oportunidades econômicas que não estão disponíveis para outras entidades e os riscos que não são vivenciados por estas. Então, o que seria uma medida específica ou uma medida não específica, tá? Então, basicamente é o seguinte, ainda falando, né, que as medidas não específicas, elas refletem oportunidades e riscos gerais de mercado, tá? Ou seja, a decisão de se utilizar ou não a medida específica para a entidade é tomada com base no objetivo da mensuração e nas características qualitativas. Então vamos lá, vamos trazer um exemplo aí do que seria uma medida específica para a entidade, para uma medida não específica para a entidade, tá? Então vamos lá. Determinado ente público, ele comprou ali, ainda um exemplo do veículo, comprou um veículo ali, tá? Mas o fornecedor, no momento dele vender esse veículo para esse ente público, ele observou que aquele ente público ele tá um pouco mal das pernas ali, as finanças não vão muito bem, tá? Então, por mais que o valor de mercado, o valor justo daquele item,
daquele ativo seja 100 mil, daquele veículo, né, seja 100 mil, o fornecedor ele vai olhar ali as especificações daquela entidade pública. Ele vai observar e vai dizer, ó, vocês estou percebendo aqui que vocês não estão bem fiscalmente falando, não estão arrecadando bem. Então, para vocês aqui eu vou fazer por 120 mil. Vou aumentar porque se eu preciso de uma garantia que vocês vão me pagar isso aqui. Tá? Então, esse valor de 120 mil é um valor específico para aquela entidade por conta do momento político que aquela entidade vive, né? Por conta da especificação, das especificidades daquela entidade, tá? Pode ser o contrário, tá? Um valor que esse ativo pode valer 100 mil reais. Por exemplo, um veículo pode valer 100 mil reais. O fornecedor observa que aquele ente público ele é um ente muito bom pagador, está muito bem com suas finanças. Então ele pode observar e pode dizer, ó, vocês estão muito bem aí, ele é 100 mil, mas eu faço para vocês aí por 90 mil, porque eu sei que vocês têm capacidade de me pagar aí à vista, tá? Então, isso é o que chamamos de medidas específicas para aquela entidade. Por quê? Porque a entidade ela pode estar bem ou mal. Então, o valor que vai ser atribuído para aquele ativo ou para aquele passivo vai ser específico por conta das restrições de cunho econômico ou político daquela entidade, tá bom? É como fala aqui, ó, que as medidas específicas, elas refletem ali, tá, as oportunidades econômicas para cada entidade específico. Então, a entidade, um mesmo fornecedor, ele pode vender esse mesmo ativo pelo valor de 90 mil para uma entidade, ou pode vender pelo valor de 120 mil para outra, tá? Vai depender ali de entidade para entidade. Então, as bases de mensuração, quando elas forem específicas, elas levam em consideração as especificidades de cada entidade pública. Quando elas forem não específicas, é porque elas levam em consideração ali oportunidades e riscos gerais de mercado, tá? Por exemplo, a única base de mensuração que ela é não específica é o que chamamos de valor de mercado. Por quê? Porque o valor de mercado ele é o mesmo valor para a entidade A, para a entidade B, para a entidade C, tá? Então não tem essa não. Ó, o valor de mercado daquele veículo é 100 mil, tá bom? Então o valor de mercado é aquele, não tem conversa, certo? Tá bom? Então o valor de mercado dele é 100 mil. Por isso que a base de mensuração chamada valor de mercado, ela é a única base de mensuração que não é específica. Por quê? Porque ela leva em consideração os entes como um todo. Ela não leva em consideração especificamente um ente, se ele está pagando, se ele está bem fiscalmente, se ele não está. Não é isso, tá? Então, não específico para a entidade é isso. São aquelas bases de mensuração que são gerais para todo mundo. Por mais que um ente público esteja bom de finanças ou esteja mal de finanças, o valor é o mesmo para um ou para outro. Beleza? Isso acontece muito com taxas de mercado, tá? Quando um ente público ele vai buscar ali um empréstimo, a taxa de juros daquele empréstimo é uma só para todo mundo, tá? Então essa taxa aí é o que chamamos, é uma medida que ela é não específica, porque ela é um valor geral para a entidade A, para a entidade B, para a entidade C, certo? Tranquilo? Então lembre-se, medidas específicas levam em consideração ali, tá? As bases de mensuração específicas, elas levam em consideração ali as especificidades de cada entidade. Já as bases de mensuração que não são específicas para a entidade, elas não levam em consideração ali o momento, né, digamos assim, daquela entidade pública, tá? Então ela traz ali algo geral, como eu falei ali, tá bom? Um exemplo que eu sempre dou para os alunos no curso presencial é que, por exemplo, quando um ente público, sei lá, um exemplo, vamos dar um exemplo da nossa realidade para trazer, para ficar melhor aqui as medidas específicas e não específicas, tá? Você está passando na frente da vitrine de uma loja e vê lá uma camisa que você tanto gosta. Aí você observa lá, pô, aquela camisa ali ela é 150 reais. Você faz, opa, esse é o valor que está lá, esse é o valor de mercado, é o valor de vitrine. Ele é 150 mil reais. Então aquele valor, ele inicialmente não está levando em consideração se você tem dinheiro ou não. Pode passar outra pessoa, o valor é 150 reais do mesmo jeito, tá? Então, aquele é o valor de mercado. Por isso que o valor de mercado, ele é não específico para a entidade, tá? Basicamente seria isso, fazendo uma analogia,
tá? A partir do momento que você entra na loja, fala com o vendedor e o vendedor entende a sua situação, aí ele diz, ó, você tem crédito no mercado, então essa camisa aqui, já que você vai pagar à vista, eu vou fazer para você por R$130. Ela saiu de 150 para 130. Então, nesse momento que você vai falar com o vendedor ali, então já temos uma base de mensuração diferente do valor de mercado. Por quê? Porque ela já vai observar as suas especificações, se você é um bom pagador, se não é, tá? Então, no momento que você tá vendo na vitrine, é o valor de mercado, é o mesmo valor para todo mundo. No momento que você entra, que quer entender um pouco mais daquilo ali, aquele valor pode ser maior, pode ser menor para você, tá bom? Então, depende das suas especificações, certo? Deu para entender aqui, pessoal? Ficou claro aqui, tá? Espero que sim, tá? Então vamos em frente aqui. Deixa eu ver se temos aqui mais slides. Pronto. Temos mais um slide aqui para a gente fechar esse trecho, tá? Que diz o seguinte: valores de entrada e valores de saída. As bases de mensuração, tanto para o ativo quanto para o passivo, elas são divididas em valores de entrada quanto para valores de saída. Basicamente, pessoal, para o ativo, os valores de entrada, eles refletem ali o custo da compra, né? O valor de entrada para um ativo tem a ver com o momento de incorporar esse ativo ao patrimônio público, tá bom? O custo histórico, o custo de reposição são considerados ali valores de entrada, né? Base de mensuração de entrada. Já os valores de saída, por sua vez, refletem benefícios econômicos da venda e também o montante que será obtido com a utilização do ativo. Tá? Então, para um ativo, os valores de saída é, por exemplo, quando a entidade pública ela quer se desfazer daquele ativo. Tá? Quer se desfazer daquele ativo, então ela vai mensurar aquele ativo pelo valor de saída, porque ela quer vender ele. Tá bom? E é um exemplo que eu estou dando. Quando é um valor de entrada, é porque aquele ente público ele quer incorporar aquele ativo ao seu patrimônio. Quando é valor de saída, ele quer desincorporar, ele quer desreconhecer, quer vender aquele ativo que está no seu patrimônio. Então, ele quer tirar aquele ativo do seu patrimônio. Logo, esse ativo ele vai ficar mensurado por uma base de mensuração de saída, certo? Por um valor de saída. Já para o passivo, a ideia é a mesma. Tá? Um valor de entrada para um passivo é quando o ente público ele vai reconhecer, tá? Ele vai dar entrada nesse passivo, tá? No seu patrimônio. Ou seja, para o passivo, os valores de entrada se relacionam à transação no qual a obrigação é contraída, ou seja, o passivo é reconhecido, né? Ou o montante que a entidade aceitaria assumir pelo passivo, tá? Já os valores de saída, né, refletem o montante exigido para cumprir a obrigação ou o montante exigido para liberar a entidade da obrigação. Então, os valores de saída para os passivos é quando a entidade pública ela quer liquidar aquele passivo, né? Então, esse passivo vai ficar visto ali pelo valor de liquidação, né? Pelo valor de saída, tá? Recapitulando, valor de entrada, tanto para passivo quanto para ativo, é quando a entidade vai incorporar esse passivo ou esse ativo, vai reconhecer, vai escriturar, tá? E aí ele vai mensurar pelo valor de entrada. Tem várias bases de mensuração para valores de entrada, tá bom? A entidade vai ter que observar qual é o melhor ali para poder refletir aquela realidade. E também temos valores de saída, ou seja, que é quando a entidade pública ela quer desincorporar, quer desreconhecer, quer extinguir aquele passivo ou aquele ativo do seu patrimônio, tá? Então também existem bases de mensuração para dar valor ali àquele ativo ou àquele passivo quando ele estiver sendo desreconhecido do patrimônio público, tá bom? Então esse foi o nosso último slide aqui desse bloco de agora. No próximo bloco a gente vai tratar sobre as bases de mensuração do ativo e teremos mais um bloco ainda para fechar essa aula com as bases de mensuração do passivo, certo? Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês nos próximos blocos. Estamos juntos, valeu, é nóis. Fui.